Quanto mais atento é o investidor às notícias do mercado, mais ele acompanha o que acontece ao seu redor e consegue entender os movimentos econômicos que estão por vir, mais dinheiro ele vai ganhar. E isso que eu acabei de te falar é uma das maiores mentiras sobre investimentos que as corretoras e gestores de fundos de investimento querem. Aliás, precisam que você acredite para que o negócio deles continue a funcionar. E eu vou te provar na nossa aula de hoje que uma das coisas mais saudáveis para o crescimento e multiplicação do seu patrimônio e inclusive para a sua estabilidade emocional como investidor é parar de querer estudar o mercado todos os dias. Eu estou no mercado de renda variável há quase uma década e eu te garanto que eu já perdi muito mais dinheiro lendo notícias e tentando antecipar o que o mercado iria fazer do que eu deixei de ganhar por conseguir acertar esses movimentos de fato. Mas eu não vou ficar aqui falando da minha experiência, afinal eu sou uma pessoa só. Então vamos abrir o espectro e falar do maior mercado de investimentos do mundo, os Estados Unidos, que é um país onde 50% da população investe de alguma forma na bolsa de valores, muito diferente do Brasil, onde apenas 3% da população investe na bolsa. Nesse mercado americano muito mais maduro que o nosso, com literalmente mais de 200 anos de história de investimentos em bolsa de valores, existem milhares de fundos de investimentos que são geridos por equipes e empresas cujo trabalho exclusivo é analisar o mercado, entender o que acontece na economia e diariamente acompanhar as notícias e fatos relevantes sobre tudo que acontece no mercado. E de maneira completamente contraintuitiva, um estudo feito pelo próprio Standard & Poor's, o S&P, constatou que 90,5% dos fundos de investimento de ações que tentam superar o S&P 500, que é o principal índice da bolsa americana paralelo ao Ibovespa no Brasil, esses fundos no longo prazo têm um retorno inferior ao índice. Ou seja, 9 a cada 10 fundos de ações têm um retorno abaixo do investidor mediano. E no Brasil, 2 a cada 3 fundos de ações perdem para o Ibovespa, inclusive em um prazo muito menor de 5 anos. Para te deixar mais reflexivo ainda, existe um divertido artigo chamado Any Monkey Can Beat the Market, que em tradução livre é Qualquer macaco pode ganhar do mercado, onde o artigo fala sobre um estudo que teve início em 1973 na Universidade de Princeton com o professor Burton Malkiel, no qual ele afirmou que, aspas, um macaco vendado jogando dardos nas páginas de finanças de um jornal pode escolher ações tão bem quanto especialistas. Porém, Malkiel ele estava errado, pois os macacos performaram melhor que os gestores do mercado em si. Seriam esses os macacos geniais e o começo do planeta dos macacos e toda a humanidade está condenada? Para nossa sorte, não é isso que está acontecendo. Porque toda a premissa dessa situação dos macacos jogando dardos, da brincadeira em si, está no fato de que, se houvesse de fato mesmo macacos jogando dardos em jornais, a escolha dos ativos ela seria aleatória, correto? Então foi exatamente isso que o estudo se propôs a simular. Foram escolhidas 100 carteiras de investimentos, chamadas 100 carteiras de macacos, de maneira aleatória, escolhia-se 30 empresas dentre as 1000 empresas que estavam naquele espectro amostral, e a cada ano elas eram trocadas, ou seja, a cada ano trocavam essas 30 empresas em 100 carteiras. Esse estudo foi feito de 64 a 2010 e comparou-se o resultado do portfólio dos macacos com os principais fundos de investimentos e índices de mercado. E surpreendentemente, 98 dos 100 portfólios dos macacos performaram melhor do que o índice de referência. Olhem que coisa estranha de se pensar. O que tudo isso pode significar para nós investidores comuns? Seriam os gestores de fundos pessoas incompetentes no trabalho? Ou o mercado seria de fato imprevisível demais para qualquer pessoa poder falar qualquer coisa sobre ele? Bom, começo falando que gestores de fundos com certeza absoluta não são incompetentes tecnicamente. E se de fato o mercado fosse imprevisível, teríamos algo como metade dos fundos ganhando do índice e metade perdendo, concorda? Mas não é isso que acontece. A gente tem um percentual de mais de 90% dos fundos ficando abaixo da média do mercado. Eles têm que se esforçar e parece que estão perdendo para o mercado por causa desse esforço. O que acontece é o seguinte, e preste muita atenção, pois isso que eu vou te ensinar aqui vai te dar mais dinheiro com investimentos e mais tempo livre na sua vida. Vamos lá. Os gestores de fundos, eles precisam entregar resultados no curto prazo, pois apesar deles entenderem que bolsa de valores é um jogo de longo prazo, tenho certeza que todos sabem disso, as pessoas que investem nesses fundos estão de olho no curto prazo, querendo ou não. O que força os gestores a
a buscar empresas que eles julgam estarem baratas e ignoram o fato de que o preço de uma ação não importa, pois barato tem sempre um risco maior embutido, que quase sempre ele está lá de uma maneira oculta e algo não estava barato, porque barato é pagar menos do que vale. Então na realidade você está pagando menos para ter um risco maior, então não é de fato barato, entendeu? E muitas vezes o não fazer nada é o melhor a se fazer em diversos cenários. Porém, um gestor de fundo que não faz nada pode ser taxado como desatento, preguiçoso ou mesmo incompetente. E é o viés do precisamos fazer alguma coisa o tempo inteiro que força os gestores a tomarem decisões em momentos errados. E não raro também é fácil encontrar gestores de fundos que concentram suas carteiras em setores que estão se destacando para não ficarem para trás, para não ficarem fora da festa em relação a outros fundos que estão concentrando em um determinado setor e ter um retorno maior. Inevitavelmente, eles correm um risco mais alto que pode não aparecer inclusive por anos e se iludem acreditando que vão conseguir sair daquele setor antes da festa acabar, porque a festa sempre acaba. E todos esses viés dos gestores de fundos, eles vêm para nós quando a gente fica acompanhando o mercado diariamente. A gente tem a sensação que a gente quer tomar uma decisão hoje, a gente toma uma decisão ruim pelo excesso de informação, a gente majora o real impacto nos fundamentos de uma empresa baseado em uma notícia, tanto positivo quanto negativo. A gente tem a sensação que precisamos sempre fazer alguma coisa e ficamos de fora daquela situação, quando na realidade a única coisa que vai te gerar consistência nos seus resultados é uma combinação de alguns fatores. Primeiro fator, ter uma carteira bem diversificada com empresas distintas em momentos de vida diferentes, de setores diferentes. Essa primeira camada de diversificação é o que mais vai te proteger quando o assunto é investir na bolsa de valores. Nunca se esqueça disso. Segundo, sempre investir com o pensamento de qual é o impacto no seu patrimônio se a sua maior posição fosse para zero. Não pensando o que acontece se ela dobrar de valor e acompanhando o mercado que eu vou impedir que a minha empresa caia. Esquece, isso não existe. É evitando grandes perdas que se enriquece, não caçando grandes ganhos. Terceiro ponto, acompanhando os fundamentos da empresa. Eu não consigo estressar o quanto isso é importante. Ou seja, como que está o diferencial competitivo dela? Como que estão os concorrentes dessa empresa? Como que está a receita, o faturamento dela? O lucro líquido, a dívida, as margens da empresa. E esses são os fatores que dificilmente mudam do dia para a noite. Por isso que uma vez que você decidiu ser sócio de uma empresa, enquanto ela mantiver os fundamentos dela, mantenha a sua sociedade. Se você decidiu ser sócio por causa de uma notícia, vai ser uma outra notícia que vai fazer você vender suas ações. E adivinha qual que é a sua chance de sair no lucro nesse cenário? As pessoas investem por causa de coisas pontuais que não têm relevância, esquecem o todo. Quarto ponto, renda variável, pasmem, varia. Todo capital que você entrar na bolsa de valores, em algum momento, vai oscilar por volta de 50% para baixo. É duro ouvir isso, mas o objetivo aqui não é te vender um curso de fique rico com a bolsa até quarta-feira que vem, mas sim te falar a realidade que o único prazo que funciona para renda variável é o longo prazo. Ponham isso na cabeça de vocês. E o quinto e último ponto, agora que você tem mais tempo livre, fica longe de notícias que só vão te fazer mal e tomar decisões erradas, o que vai te ajudar a enriquecer é usar parte do seu tempo livre para se desenvolver na sua carreira, organizar as suas finanças e conseguir poupar todos os meses cada vez mais, pois o seu patrimônio ele deriva de 3 variáveis só: o tempo que você espera, a rentabilidade que você tem e o quanto você poupa. O tempo ele vai passar de qualquer jeito, a rentabilidade você não controla e o quanto você investe, esse sim, você pode sempre estar trabalhando para aumentar. E é exatamente por isso que eu digo que ficar o tempo todo estudando sobre investimentos, lendo notícias, lendo fatos, e isso só vai te fazer mal para sua cabeça e para o seu bolso. Porém, isso não quer dizer que você não deva começar sem estudar, porque você precisa aprender como as coisas funcionam. Aqui que está a sacada, uma vez. E isso é replicado por toda a sua vida de investidor. Por exemplo, se você aprender como montar uma carteira, você aprende uma vez e replica. Como analisar uma ação, você aprende uma vez e replica. Aprenda muito bem poucas coisas que o seu futuro como investidor ele vai estar garantido. E sabe o que você também precisa fazer uma única vez para ter resultados pro resto da vida? Clicar no botão de se inscrever no nosso canal para nunca perder nenhuma das nossas aulas semanais e literalmente centenas de aulas que já temos gravadas dedicadas a ensinar a você educação financeira de qualidade, e de quebra você ainda ajuda nós a crescer. As informações relevantes da empresa, elas não vão estar todo dia no noticiário, elas vão estar no site de RI da empresa, que é relacionamento com o investidor. E as grandes coisas, elas não mudam muito rápido. Porém, os sites de notícias, corretoras, gestores de fundos, assessores, eles precisam que você tenha na sua mente a ilusão que eles sabem de alguma coisa que você não sabe, que é rodando uma carteira de investimentos que você ganha dinheiro porque eles ganham na compra e ganham na venda. Essa ilusão criou todo um sistema de investimento
investimentos que você nem entra porque você acha que é muito complexo, quando na realidade, se você dominar poucas coisas muito bem, você sai na frente de uma maneira incrível. Estude sobre investimentos, a base, e depois pare de estudar sobre eles, porque isso vai acabar te fazendo mal. E comenta aqui pra mim, você já investiu em alguma empresa por notícias? Eu sou uma pessoa que já, lá atrás, a primeira empresa que eu investi, acredite se quiser, quem me conhece sabe que eu não invisto nessa empresa hoje, foi a Petrobras por conta de uma notícia. E isso tudo foi o que startou a minha jornada como investidor, mas esse é um assunto para uma outra aula. Então, pessoal, por hoje era isso e eu vejo vocês na próxima.